tudo o que vocês falam tem que se basear no Novo Testamento. O Velho Testamento são histórias verídicas, mas que às vezes até se contradiz. Como, por exemplo, se contradiz com o Novo. Por exemplo, Moisés, quando desceu de escrever os 10 mandamentos, ele bebeu o sangue do carneiro para selar. Hoje, o mandamento que vos se abstenha do sangue e da carne sufocada. Agora me diz, baseado no Novo Testamento, por que é pecado comer carne de porco? Muito bem, professor. Tem duas teses aqui. Primeira é de que hoje apenas o Novo Testamento é válido. E a segunda, o porquê que não pode comer carne de porco. Baseando-se se só o Novo Testamento que é válido. Deixa eu entender uma coisa. O irmão afirmou no início, Tito, que Moisés bebeu do sangue? Exatamente. Então o irmão não leu o texto bíblico direito. Moisés não fez isso. Ele bebeu o sangue para selar o que havia feito. Não existe isso, né? O que Moisés fez foi aspergir o sangue. Então veja bem, meu querido irmão, você tem que ler a Bíblia mais atentamente. Não foi isso, Moisés não bebeu sangue para selar a aliança, de que jeito? Ele aspergiu. O que é aspergir? É pegar um pouquinho e aspergir o sangue sobre o povo para mostrar, não é, que eles estavam aceitando o sangue da aliança, que simbolizava o sangue de um substituto, Cristo, que morreria pelo pecador. Você não pode dizer, meu irmão, que o Antigo Testamento contradiz o Novo, porque isso é uma heresia. Você quer ver um exemplo? Qual era a Bíblia de Jesus? Vamos fazer essa análise. João 5, 46 e 47, você pode ler também os versos 39 e 40, mas eu vou ler 46 e 47. Diz assim, diz o texto. Aqui. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis as minhas palavras? Jesus está dizendo, meu irmão, que se você não crer em Moisés, você não crê em Jesus. Por quê? Moisés escreveu a respeito de Cristo. Todo o ritual do santuário envolvendo o cordeiro, o sumo sacerdote, são recursos didáticos de Deus, passados através de Moisés para ensinar o plano de salvação. E qual era a Bíblia de Jesus? Você vai para Lucas 24, 27, e você vê quais foram os trechos bíblicos que Cristo usou para dar o seu estudo bíblico. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meu irmão, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Em 2 Timóteo 3,16, lemos que a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Em 2 Pedro 1, 19 a 21, vemos que a Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma continuidade da palavra de Deus do Antigo e os autores do Novo comentam com base no Antigo. Então vou lhe dar um conselho de um irmão, um pecador, mas que busca a graça de Jesus todos os dias. Mude essa sua compreensão da Bíblia. Você está, meu irmão, perdendo grandes bênçãos espirituais por você crer só no Novo Testamento. Não existe. A Bíblia é uma coisa só. Antigo e Novo Testamento, tudo é válido. E lembre-se do que Cristo falou em João 5, 46 e 47. Que se você não crê nos escritos de Moisés, você não crê também em Cristo, porque Moisés escreveu a respeito de Jesus Cristo. Muito bem, professor. Nós temos ainda um minutinho aí. Não vai dar para a gente colocar mais uma pergunta na mira, mas eu queria aproveitar e oferecer para você, deixa eu abaixar aqui e pegar, ó, a revista, o curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim.
Para você tê-la gratuitamente, basta você entrar agora no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade e fazer o cadastro para receber na sua casa. É só ver a imagem dela lá, clicar e você vai ser direcionado para esse lugar, para você fazer um cadastro. Ou, se preferir, ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121. É um presente, não custa nada e você vai aprender mais da Bíblia. Não sai daí não. A gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria dizer o seguinte, professor. Você acabou respondendo muito bem a questão, mas eram duas questões em uma. Faltou você falar sobre a carne de porco no Novo Testamento aí, professor. Como é que é isso? É o seguinte, considerando que a Bíblia é uma coisa só, amigo telespectador e ouvinte, né? Que a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, a Bíblia de Pedro, a Bíblia de Jesus, nós não cremos que o Novo Testamento tenha uma opinião diferente da do Antigo em relação ao consumo de carne de porco. Por quê? De acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo dos israelitas também era o templo do Espírito Santo e eles não deveriam jogar lixo para dentro. E o nosso corpo também o é. Então, entendemos que as orientações dietéticas de Levítico 11 se aplicam a todas as pessoas que querem cuidar da saúde e que preservam o corpo como templo do Espírito Santo. E eu lhe dou para você alguns textos para você ler. Por exemplo, Isaías 65, versos 13 e 4. Ali é dito que comer carne de porco irrita a Deus. Eu lhe pergunto, por que irritava no Antigo Testamento e não irrita mais no Novo Testamento? Malaquias 3,6 diz que Deus não muda. A essência de Deus, os conceitos de Deus não mudam. Então, se o comer carne imunda e carne de porco irritava a Deus no Antigo Testamento, irrita também no período do Novo Testamento. Sabe o que acontece, professor? É que tem alguns textos ali no Novo Testamento que às vezes acaba colocando em xeque. Por exemplo, por falta de compreensão. Eu queria que você ajudasse todos nós aqui. Você lembra aquela visão que Pedro teve, em que Deus pede para ele comer todos os alimentos, inclusive os impuros? E Pedro mesmo fala assim, não, eu não como isso. Ou seja, ele já estava seguindo o que a Bíblia orienta, né? Afinal de contas, a Bíblia deles era o Velho Testamento. Agora, esse texto acaba trazendo dúvida para o telespectador. E eu queria que você nos ajudasse aí nesse texto. Eu vou ajudar o telespectador, olha, a interpretar isso aqui direitinho. Atos capítulo 10 fala da visão do lençol zoológico, né? Pedro, ali ao meio-dia, está com fome, recebe uma visão de animais imundos descendo sobre um lençol. E aí a voz do céu fala, Pedro, mata e come. Isso ocorre por 3 vezes. E Pedro negou-se e não entendeu o significado da visão. Quando você lê todo o capítulo 10 e o capítulo 11, você mata a charada. Aqueles animais imundos da visão, eles representavam Cornélio e os demais gentios. Os judeus consideravam um não-judeu impuro e não se associavam com ele. Como que Deus iria impressionar Pedro de que ele deveria ir na casa de um não-judeu, de um pagão, pregar o evangelho para ele? Deus deu a visão do lençol zoológico. Você não percebe aqui no texto de forma alguma a aprovação para comer carne imunda. Pelo contrário, naquele lençol zoológico, diz Atos 10, desceu toda a sorte de répteis e quadrúpedes. Se o texto está falando para comermos carnes imundas, então o texto está mandando nós comermos carne de cachorro, carne de gato, carne de cavalo, carne de cobra. Você acha que Deus está fazendo isso no texto bíblico? Claro que não. Então, leiamos a Bíblia contextualmente. Leia Atos 10 e Atos 11 e você vai entender que o propósito da visão foi ensinar a Pedro que uma pessoa não pode ser considerada imunda por não ser judia. Qualquer pessoa que recebe a Cristo como Salvador é digna do Evangelho. Simplesmente é esse o ensinamento.